Oiê, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a criação do mundo, a criação de Adão e Eva, de acordo com as visões da beata Ana Catarina Emmerich. Aqui a gente tem, no primeiro capítulo desse livro dela, ela falando um pouco sobre a queda dos anjos. E aí ela conta, ela vai detalhando esse momento em que aquela parte dos anjos ali liderada por Lúcifer deixa, de viver em função de Deus para poder viver em função deles próprios. Mas aí tem alguns pontos que eu acho relevante a gente ver aqui. O primeiro é que não há a possibilidade desses anjos voltarem atrás, Eles tomaram então essa decisão, foram precipitados no abismo do inferno, e ela diz que Deus fala que enquanto o número dos anjos caídos não for restabelecido, a gente teria uma luta ali, um embate. Isso quer dizer, isso aí faz parte da principal teoria, que vem aí das visões de Ana Catarina Emmerich, ela fala isso de uma forma expressa, Ela diz que por tudo que ela viu, dá a entender que só depois que o número dos anjos caídos fossem restabelecidos, é que a gente não teria mais, a necessidade de passar pelo sofrimento e tudo mais. E é muito difícil explicar isso, porque eu entendo que Ana Catarina Emmerich, ela usa palavras que a gente poderia entender, mas não exatamente é isso. Ela fala que durante a queda dos anjos, uma parte desses anjos meio que se questiona sobre aquilo que aconteceu. E aí, neste momento, eles deixam de ser precipitados mais para o abismo e aí eles ficam na face da terra. Ela fala sobre isso, ela fala sobre a influência desses anjos depois ali sobre a terra. Então, tem uma parte que está nos abismos do inferno e uma parte que estaria ali sobre a terra. E ela dá a entender também que quando eles estão caindo, eles ficam sobre a terra, eles ainda não estão, na qualidade só de espírito. Por quê? Porque tem um momento lá no capítulo que ela fala sobre o dilúvio, que ela diz que depois do dilúvio, aí sim, esses espíritos, eles passam a ficar nos ares e aí eles começam a tomar objetos, tomar pessoas em possessões. Isso nos dá a entender, então, que lá no início, quando eles ficam sobre a terra, eles poderiam ser corpóreos, ou ter uma dimensão aí, que não seria uma dimensão só espiritual, como a gente entende hoje. Então esse é o primeiro ponto. E sobre esse segundo é que ela diz que Deus fala que a disputa entre anjos, e demônios vão acontecer sobre a terra, porque não seria mais possível... Nossa, que barulho! Porque não seria mais possível ter uma luta no céu, Teve aquela lá entre Lúcifer, e a milícia celeste liderada por São Miguel, e acabou, então tudo está acontecendo aqui na Terra. E aí, outra coisa que ela fala, que nos livros dela falando sobre anjos e demônios, ela diz que se Adão e Eva tivessem esperado pelo menos uma geração para não cometer o pecado original ali no início, que Deus conseguiria, com os seres humanos puros, conseguir fazer com que o pecado não entrasse no mundo, tendo que ter algo tão radical quanto a vinda de Jesus para nos salvar. E aí é complexo, mas pega o fio da meada comigo. Ela diz, lembra, que tudo acabaria, quando Deus conseguisse ter o número de anjos lá que foram caídos, que eles fossem substituídos. Segundo ela, essa substituição viria através dos seres humanos puros. Ela fala que quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados puros. Eles não são anjos, mas eles são ali seres divinos e eles têm essa pureza e poderiam aí começar a substituição desses anjos. Só que para garantir que a gente tivesse linhagens realmente puras, a gente precisava, que outros seres humanos fossem gerados, mantivessem a sua pureza ali no Senhor. Quando o pecado original entra no mundo, a gente tem a queda dos seres humanos. A gente vai ter um vídeo falando só sobre como que é essa pureza, Mas, a partir deste momento, o homem, para de gerar seres humanos que fossem a imagem e semelhança de Deus, como Adão e Eva era, e eles passam a gerar, segundo Ana Catarina Emmerich, seres humanos à imagem do pecado. E aí ela diz que quando Jesus vem, Jesus vem então para pagar esta dívida e a partir de Jesus a gente consegue fazer com que pessoas puras, possam morrer e ir direto para o céu. Lembrando que ela diz que antes, quando, isso aí é bíblico também, antes de Jesus, os seres humanos, por conta do pecado original, enfim, eles morriam, mesmo os justos do Antigo Testamento, e eles ficavam na morada dos mortos. Por isso que quando Jesus morre, ele desce, na morada dos mortos e ele começa a libertar os justos. A partir deste momento, os justos podem, então, ir para o paraíso e lá aguardar pelo grande julgamento, porque isso ainda vai acontecer, Apocalipse, o julgamento final.
Então ela diz que quando os seres humanos, e aí ela fala na parte do livro, ela fala que essa foi a leitura que ela teve, dessa parte em específico que eu tô falando. A leitura que ela teve a partir de tudo que ela viu. Ela teve então essa impressão, ela acredita que quando a gente tiver seres humanos puros, santos, na quantidade exata que possa substituir os anjos que foram caídos, aí a gente não vai precisar mais de nada, aí pode acabar a terra, porque aí Deus já vai ter tudo aquilo que ele procura. Enquanto isso, nós estamos todos aqui vivendo, né, e buscando esta santidade. Eu vou ter que continuar o vídeo assim, senão não tem vídeo, né, por conta do barulho. São Paulo, né, ai como eu amo São Paulo. Mas enfim, sabe os anjos caídos que eu falei, né, foram precipitados no abismo do inferno, tem uma parte que não foi, ficou sobre a terra. Hoje não é corpóreo, nada, né, mas ele tá ali na terra. Ela diz, Ana Catarina Emerick, que no julgamento final, todos esses anjos serão precipitados nos abismos do inferno. Outro ponto relevante que ela diz é que os filhos de Deus, né, os anjos tiveram filhos com os filhos dos homens antes do dilúvio. Então, antes do dilúvio, a gente teve anjos, isso está na Bíblia também, no Gênesis. A gente teve anjos tendo filhos com mulheres, né? E por conta disso, nós tivemos seres que foram criados, né, que nasceram aí dessa mistura entre anjos e seres humanos, que eram os gigantes que está citado no Antigo Testamento, que também a gente estuda aí na história, né? Então, os gigantes, eles existiram, eles eram um mix, né? Então, eram seres humanos com uma força extraordinária, seres humanos maiores e tudo mais. E isso foi um dos problemas, né, que o mundo teve, e por conta disso Deus teve que mandar o dilúvio, porque tinha essa raça aí, né, que era uma raça de seres humanos que tinham mais vantagens, né, em questão de força, esperteza e tudo mais, que os outros, eles começaram a escravizar outros, né, então outros seres humanos. E além disso, a gente teve muita perdição sobre a terra. A gente vai falar disso lá no capítulo específico sobre dilúvio, mas aí a situação ficou tão feia que Deus teve que acabar com a terra, né, salvando poucos, que foi ali Noé e a arca, né. Mas é isso, me conte se você gostou dessas informações, se você tem alguma dúvida. É muito bom eu já ter feito outros vídeos em outras redes, né, falando capítulo por capítulo, porque aí aqui nesse começo a gente pode separar por macro tema, e eu acho que fica muito mais relevante, porque a gente consegue pegar as informações relevantes de cada capítulo para poder falar sobre os livros, né, de Ana Catarina Emerick. Então aqui a gente falou sobre os anjos caídos, e no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a criação da terra, a criação do homem. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir, de comentar, de engajar, de compartilhar nas suas redes com outras pessoas, para que a gente possa continuar essa série de vídeos sobre os livros de Ana Catarina Emerick. Aqui no YouTube a gente vê com detalhes cada parte interessante e relevante desse livro. E não deixe também de ativar o sininho para o YouTube te informar quando a gente tiver novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!